Aleluia. Glória a Deus. Nós te amamos, Jesus. Te bendizemos. Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, irmãos. Amém. Glória a Deus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, mais uma vez nessa noite guarde nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria de convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 16. Aleluia. Glória a Deus. O versículo de número 11. Acesse sua Bíblia ou abra sua Bíblia. Marcos 16, versículo 11. Aleluia. Amém? Diz assim a palavra de Deus: E, ouvindo eles que vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, nós estamos aqui diante do Senhor, nos rendemos diante do senhorio de Cristo, porque sabemos, ó Deus, que o Senhor está no controle, o Senhor está no comando. Sabemos, ó Deus, que não há outro além de Ti, e nós, seres humanos, falhos e carecedores da Sua graça e da Sua misericórdia, sabemos, ó Deus, que não podemos receber coisa alguma sem que do céu nos seja concedida. Portanto, Deus, nós abrimos o nosso coração para que o Senhor venha com a Sua palavra, e que a Sua palavra, Deus, cumpra o propósito pelo qual será enviada, ó Deus, e que o Senhor seja engrandecido e glorificado através da nossa vida. Ó Deus, que as nossas mentes sejam abertas diante do Senhor, diante da revelação da Sua palavra. Abra os nossos olhos, ó Deus, para que possamos contemplar as maravilhas que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nós também usamos a autoridade que o Senhor nos concedeu e determinamos, ó Deus, que todo mal, seja ele interno, externo, físico, espiritual, emocional, perca a sua força, a sua resistência. Agora, nós ordenamos em nome de Jesus que todo mal agora seja desfeito, seja cancelado no nome de Jesus Cristo. E que a sua vontade, ó Deus, que é boa, perfeita e agradável, venha sobre nós, para que o nome do Senhor seja exaltado, seja glorificado. Nós te amamos, Jesus, nós o adoramos, e nós desejamos ansiosamente a Sua presença no nosso meio. Ó Deus, manifesta-te na nossa vida, sobre a vida de cada um que aqui está, e que o Senhor receba toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Podem sentar-se. Irmãos, esse texto vai falar a respeito, capítulo 16 de Marcos, da ressurreição de Jesus. E nós, não apenas nesse texto, nesse capítulo especificamente de Marcos, vamos encontrar o que está sendo dito a respeito da ressurreição de Jesus. Nós vamos achar também em Mateus, em Lucas e em João. E quando nós lemos separadamente em cada livro, em cada evangelho, nós encontramos uma descrição da perspectiva de cada um deles. Mas quando nós unificamos tudo, nós vemos que é apenas uma coisa que aconteceu. E muitas pessoas olham para esse texto, e porque em outro livro está escrito de outra forma,
Muitas pessoas questionam o que realmente aconteceu na aparição dos anjos, quando Jesus se apresenta ressuscitado para Maria Madalena. E muitas pessoas não entendem o que realmente aconteceu naquele episódio após o sepultamento de Jesus, ao terceiro dia, quando ele ressuscita. Mas é a mesma coisa que se eu perguntasse para 3 ou 4 pessoas diferentes que aqui estão: o que você está vendo neste altar? Cada um começaria e descreveria de uma forma diferente, porque cada um tem uma forma de ver, cada um enxerga de uma forma. Então o que eles estavam dizendo, cada um na sua peculiaridade, cada um deu ênfase a um detalhe. Mas quando nós unificamos, nós temos a plenitude daquilo que aconteceu. Mas o que esse texto pode trazer de revelação para nós nos dias de hoje, para a igreja do Senhor Jesus Cristo? Eu acredito que quando nós olhamos para as pessoas, ou até mesmo para não apenas aqueles que não conhecem Jesus, mas aqueles que também já conhecem, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, aqueles que o aceitaram como seu único e suficiente Salvador, não apenas os que estão lá fora e que não querem saber de Deus, não querem entregar a sua vida a Cristo, mas existe uma grande dúvida no meio da igreja. Muitas pessoas questionam a veracidade do Evangelho, muitas pessoas frequentam a igreja e tem aquele ar de dúvida no seu coração, na sua mente: será que é verdade? Será que eu posso acreditar naquilo que está escrito, ou naquilo que as pessoas têm falado, naquilo que tem sido anunciado no altar das igrejas? Existe essa grande dúvida, porque muitas vezes nós anunciamos a palavra de Deus, ensinamos aquilo que Jesus disse para ensinar na grande comissão, para que nós pregássemos o Evangelho do arrependimento para toda criatura. E muitas vezes quando nós anunciamos, as pessoas não acreditam. E era o que estava acontecendo aqui com aqueles discípulos. Após Jesus ter sido crucificado, eles ficaram com medo do que podia acontecer. Por quê? Porque os líderes religiosos haviam aprisionado Jesus, haviam crucificado Jesus, e eles foram testemunhas daquilo que aconteceu com Jesus. E a partir do momento que aquele que supria todas as necessidades, que operava os milagres, que fazia com que as coisas aconteciam sobrenaturalmente, havia sido preso, havia sofrido nas mãos daqueles oficiais, daquelas pessoas que puniram Jesus, que bateram em Jesus, que flagelaram Jesus, que crucificaram Jesus. Eles olham e esperam que eles fossem atrás deles também, e eles se escondem. Eles estão lá a portas trancadas. Mas aquelas mulheres, os evangelhos vão dizer que no domingo, no dia do Senhor, elas se reúnem e elas falam assim: vamos lá ungir Jesus. Elas pegam as especiarias, pegam o azeite e dizem assim: vamos até o túmulo de Jesus para que possamos embalsamá-lo diante de tudo aquilo que aconteceu. E quando elas chegam naquele lugar, Jesus não estava naquele lugar. A pedra que estava tampando o túmulo havia sido removida. E quando elas olham dentro do túmulo, Jesus não estava lá. E alguns dos evangelhos vão dizer que os anjos anunciaram e falaram: vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Outro evangelho como esse, o de Marcos, vai dizer que o próprio Jesus apareceu para Maria Madalena e disse: vai e diga aos meus irmãos
que eu estou vivo. E quando ela volta, ela chega diante dos discípulos com as boas novas. Ela chega diante daqueles que estavam aprisionados, trancafiados, com medo, amedrontados, diante da cúpula religiosa, diante daqueles que crucificaram Jesus. Eles estão atemorizados, com medo, acuados. Ela chega e diz: Jesus não está no túmulo. E foi o versículo que nós lemos. Eles não creram naquilo que ela havia dito. E Pedro e o outro discípulo que amava Jesus vão até o túmulo para testificar, para ver o que havia acontecido. E quando eles chegam lá, realmente a pedra estava removida, Jesus não estava dentro do sepulcro. Pedro entra, e quando ele se depara com aquela situação, ele olha e vê que Jesus não estava lá. Ele vê os lençóis, e detalhadamente ele percebe que o pano, o tecido que havia sido colocado em volta do rosto de Jesus, estava ali do lado, num cantinho, enrolado. E ele vai embora. Esses dias eu vi um vídeo bem curto a respeito daquele Elon Musk, o homem mais rico do mundo. Não sei se vocês o conhecem. Ele participou de um podcast, e nesse podcast eu não vi inteiro, eu só vi esse trecho, só essa parte de 1 minuto e alguns segundos. Eles perguntaram algumas coisas para ele e falaram se ele poderia aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. E ele respeitosamente olha para aqueles homens e diz que acreditava naquilo que Jesus havia dito, os princípios de Jesus, a respeito de amar o próximo, a respeito de dar a outra face, a respeito de fazer as pessoas aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Mas ele diz assim que ele sempre desejou e quis ser salvo, e que esperava que fosse realmente verdade aquilo que dizem a respeito de Jesus. Ou seja, ele acredita em Deus. Ele veio aqui no Brasil, não sei se vocês viram aí nos noticiários, teve reunião com o presidente a respeito de trazer a internet na Amazônia. Mas o que eu quero dizer com isso? Ele disse que gostaria muito, espera que realmente seja verdade aquilo que dizem a respeito de Jesus. E muitas pessoas estão e vivem e têm essa indagação, acreditam, mas desconfiam ao mesmo tempo. E conosco não é diferente. Muitas vezes nós anunciamos e falamos da palavra de Deus, e quando nós falamos, às vezes as pessoas não acreditam, as pessoas duvidam, as pessoas têm descrédito. E o porquê isso? Porque que os discípulos, quando receberam o anúncio das boas novas, que Jesus havia se revelado para aquelas mulheres, que Jesus havia aparecido para Maria Madalena, ressurreto, por que eles duvidam? Porque aquela sociedade era uma sociedade extremamente machista. Os hebreus, os judeus, não acreditavam no testemunho de uma mulher. E parece, queridos irmãos, que aqueles discípulos que andaram com Jesus por 3 anos, sendo discipulados por Ele, sendo ensinados por Ele, não entenderam e não aprenderam aquilo que Jesus havia ensinado e estava ensinando para eles. Por que eu digo isso? Porque se você olhar e estudar a cultura, você vai ver que o único rabino, o único mestre que tinha discípulos era Jesus. Ou seja, Jesus estava, a partir do momento que Ele se revela, a partir do momento que o Espírito Santo vem para Ele, Ele começa a escolher os seus seguidores. Ele também dá oportunidade para aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade. Ele mostra para o ser humano quem que realmente estava mostrando a verdade de Deus, o Evangelho, para os desvalidos, para aqueles que a sociedade não dava valor, para aqueles que a sociedade não dava voz. Jesus estava dando voz
para os pecadores, para aqueles que eram vistos pelos líderes religiosos, pela elite de Israel. Ele estava mostrando que nós, seres humanos, não somos melhores uns do que os outros. E ele dizia assim para os discípulos, quando eles questionavam a respeito de Jesus, ele falava assim: vocês não me conhecem, sabe por quê? Porque vocês não conhecem o Pai que está nos céus. Ou seja, a religião, desde que o mundo é mundo, ela tenta apresentar Deus, ela tenta fazer com que as pessoas se aproximem de Deus, ela tenta levar as pessoas até Deus. Mas o que nós vemos é que a religião, na verdade, é aquela que crucificou Jesus, é aquela que não conheceu, mesmo tendo um conhecimento profundo da palavra de Deus, da Torá, dos livros históricos, dos livros de sabedoria, dos livros proféticos. Eles conheciam como nunca, como ninguém, conheciam muito. Para você ter noção, os judeus, quando completavam 6 anos, eles ingressavam na escola judaica e já começavam a aprender a Torá. E aos 10 anos, os meninos já haviam decorado os 5 primeiros livros da Bíblia, a Torá, do Antigo Testamento. E depois que eles haviam decorado, haviam aprendido tudo a respeito da Torá, ali era um momento em que alguns eram separados, aqueles que se destacavam. Os que não se destacavam voltavam para suas famílias, iam aprender uma profissão, um ofício, e constituíam uma família. Mas aqueles que se destacavam, eles passavam para um segundo estágio. Eles passavam do Beit Sefer para o Beit Talmud, e eles começavam a aprender aos pés de um rabino, que conhecia profundamente as Sagradas Escrituras. E a partir daquele momento que eles começavam a aprender a respeito das regras, daquilo que era a interpretação daqueles rabinos, eles não apenas haviam já decorado a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, mas aos 12 anos, eles já haviam decorado todas as Escrituras, sabiam tudo de cor, não precisava olhar e ler como a gente faz. E é por isso que depois dos 12 anos você encontra aquela passagem de Jesus que aos 14 anos ele debatia com os mestres no templo. Ou seja, dos 12 em diante eles começavam a discutir aquilo que eles aprenderam com os rabinos a respeito da interpretação da lei, ou seja, a lei oral, os usos e costumes, aquilo que eles tinham como entendimento da Bíblia. Eles começavam a debater, eles começavam a falar uns com os outros, para saber qual que era a compreensão daquela sociedade. Então essas pessoas que eram consideradas a elite de Israel, que conheciam a Bíblia, os livros proféticos, as profecias a respeito de Jesus, quando Jesus aparece, eles olham Jesus como uma ameaça para a religião, para os líderes religiosos. Ele aparece como uma ameaça para os reis, e eles o crucificam, eles matam Jesus. E são esses líderes que estão por trás de tudo aquilo que aconteceu, que estão provocando o quê? O medo daqueles discípulos, dos discípulos que provavelmente não foram aqueles que se destacaram quando ingressaram na escola judaica, aqueles que voltaram para o seu ofício familiar, que aprenderam uma profissão, um virou pescador, o outro virou cobrador de impostos, enfim, cada um seguiu o seu caminho. E quando Jesus começa a chamar essas pessoas, aqueles que não se destacaram, aqueles que foram excluídos
pelos líderes religiosos, aqueles que foram vistos não como pessoas extraordinárias, não como meninos extraordinários que conheciam muito bem as Sagradas Escrituras e que tinham condições de compreender e de interpretar a lei de Deus como eles faziam. E Jesus começa a chamar essas pessoas. Jesus começa a ir até de um por um e chamar. E essas pessoas começam a seguir Jesus e começam a aprender com Jesus. E durante todo esse tempo, eles também não entenderam aquilo que Jesus queria e estava apresentando para a sociedade. Estava apresentando o reino de Deus, o evangelho, a salvação, a mudança, a transformação. E muitas vezes nós, eu e você, nos acomodamos, porque a palavra de Deus é anunciada. E quando nós recebemos a palavra de Deus, parece que nós começamos a nossa caminhada com Deus através de um encontro com a religião. Talvez você se encontrou com a religião. Mas eu te pergunto, será que a religião tem a capacidade? Seja inteligente, questione-se. Será que a religião, será que se você viver uma vida relacionada àquilo que pode e que não pode, você consegue a salvação, você consegue a perfeição ao ponto de não precisar do sacrifício de Cristo para remir os seus pecados, para te dar o acesso a Deus? Será que nós temos essa capacidade de conseguir tal coisa diante de Deus? Seja sincero consigo mesmo. Você não tem pecado, né? Ninguém aqui erra, né? Ninguém falha. Então por que quando as pessoas olham para nós, acham e cobram de nós uma perfeição que nós não temos? Às vezes nós olhamos uns para os outros e cobramos uns dos outros. Achamos que, fulano de tal fez isso, como que pode? Olha isso, olha aquilo outro. Sendo que todos nós erramos, todos nós falhamos, todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos dele, todos nós carecemos da misericórdia e do perdão de Deus sobre a nossa vida. Ninguém aqui é melhor do que ninguém. Perfeito não é aquele que não erra, não é aquele que não se suja, mas é aquele que deixa de se limpar através do sangue de Cristo. Ou seja, quando nós nos sujamos, quando erramos, quando falhamos, o sangue de Jesus nos purifica, nos perdoa, nos liberta e nos dá novamente aquilo que necessitamos para prosseguir a nossa vida a cada dia. Mas eu tenho visto que a igreja, ao se reunir, a igreja tem sido muito melancólica, a igreja tem se reunido com uma perspectiva de ir até o sepulcro, de ir até a igreja, de ir até Jesus, com a perspectiva dessas mulheres. Elas saíram, elas se reuniram no domingo da ressurreição e elas foram até o túmulo, sabe para quê? Para encontrar um corpo morto. Elas foram até o túmulo para embalsamar Jesus. Aquelas mulheres foram até aquele local para ungir e encontrar um túmulo com um corpo morto. E muitas vezes nós estamos vivendo desse jeito. Nós vamos ao culto, nós vamos à igreja, quando oramos, quando lemos a Bíblia, parece que nós estamos nos relacionando com um Deus que está morto, com um Jesus distante de nós. E Jesus me trouxe hoje aqui para dizer simplesmente isso para você: que Ele está vivo, Ele ressuscitou, Ele está vivo. Jesus ressuscitou, queridos irmãos. Chega de nos reunirmos e irmos buscar a presença de Deus como se nós estivéssemos fazendo qualquer outra coisa. Chega de buscar a presença de Deus como se nós estivéssemos indo ao shopping, como se nós estivéssemos indo ao cinema, como se nós estivéssemos diante da televisão, como se nós estivéssemos em qualquer outro lugar, como se nós estivéssemos indo ao nosso trabalho, ao nosso emprego. Chega disso. Nós precisamos entender e receber a palavra de Deus que tem deixado de ser anunciada, de que Jesus está vivo.
A religião tem anunciado um Jesus que está distante, um Jesus que está morto, um Jesus que não pode salvar, um Jesus que não pode curar, um Jesus que está aprisionado dentro de um túmulo, mas a Bíblia Sagrada diz que Ele está vivo. Quando elas chegam diante do túmulo de Jesus, elas estão ali diante daquele túmulo, e quando elas chegam, elas ficam espantadas com o que havia acontecido, porque a pedra havia sido removida. E olha só que interessante, quando Jesus cura Lázaro, Ele disse assim: retirem a pedra. E eles foram e tiraram a pedra. Mas após a sua morte e ressurreição, elas chegam lá e a pedra já havia sido removida. Ou seja, antes da graça, antes da misericórdia, antes do poder de Deus, as pessoas precisavam até mesmo fazer algumas coisas para conseguirem ver algo acontecendo. Mas a partir do momento que Jesus ressuscita, Ele está dizendo assim: eu removi a pedra. Essa pedra, essa barreira que estava diante dos seus olhos, essa barreira que você talvez chegou e estava questionando, como aquelas mulheres, elas estavam indo, estavam conversando no meio do caminho, elas diziam assim: mas quem vai remover a pedra para que a gente possa ungir o corpo de Jesus? E quando elas chegam lá, elas são surpreendidas. Deus está dizendo para você que Ele vai surpreender você ainda. Você vai ver a glória de Deus sobre a sua vida. Você está achando como que você vai remover essa pedra, como que você vai tirar esse obstáculo, como que as coisas vão mudar, como que as coisas vão acontecer na sua vida. Mas Deus está dizendo para você nessa noite: Ele vai remover a pedra e você vai se surpreender, porque Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Elas são surpreendidas e Jesus fala: vai lá e diga aos discípulos que eu estou vivo. Elas vão lá, anunciam as boas novas. Eles vão lá tirar a prova dos 9. E por que eu digo isso? Porque às vezes, queridos irmãos, sinceramente, nós temos que questionar algumas coisas. Sabe por quê? Porque, querendo ou não, Jesus foi morto, foi crucificado. Porque imagina naquela época o tanto de pessoas que se levantavam dizendo que era o Messias. Então eles duvidavam, eles questionavam, eles não eram bobos, como muitas pessoas hoje em dia, infelizmente, por não conhecerem a Bíblia, escutam e recebem qualquer coisa, não questionam, não vão ver se é verdade, não estudam. E eu te convido a começar a questionar, a perguntar, a ler a Bíblia. Sabe por quê? Isso exige de nós uma capacitação e saber, e não olhar para a igreja e achar que as pessoas não estão entendendo o que estamos dizendo. Chegou o momento da igreja estudar a Bíblia Sagrada ao ponto de exigir de nós, que anunciamos a palavra de Deus, não brincar com a inteligência do povo, achar que as pessoas não estão entendendo o que estamos dizendo. Porque embora algumas pessoas não entendam, existem pessoas, e nós não podemos brincar com a inteligência das pessoas. Existem pessoas que estão entendendo, que estão compreendendo, que estão questionando. Opa, deixa eu ver se isso é verdade, será que é mesmo? Então chegou o momento da igreja começar a buscar a presença de Deus de uma forma genuína, de uma forma verdadeira, de uma forma que nós não vamos sair dos nossos afazeres, nós não vamos sair de casa simplesmente para receber uma cadeira no culto. Nós não vamos sair de casa apenas para pregar uma palavra que conseguimos estudar e conseguimos usar, muitas vezes, do conhecimento teológico que obtemos, através de um curso de oratória, através de um estudo simples, irmãos. Qualquer um consegue falar, desde que não tenha vergonha. Qualquer pessoa consegue pegar, e as pessoas muitas vezes questionam: nossa, como é que consegue, como é que faz isso, como é que faz aquilo? É só você se dedicar 1%, um pouquinho a mais do que as pessoas, que parece que você se destaca, mas é porque as pessoas estão muito ruins, as pessoas não buscam.
As pessoas não leem, as pessoas não buscam o conhecimento. Então aqueles que buscam um pouquinho a mais, parece que se destacam no meio da multidão. Mas não, somos iguais. Se você quiser, você também pode. Qualquer um pode. A grande comissão não foi para o pastor, não foi para o evangelista, não foi para o presbítero, não foi para o missionário. A grande comissão diz para todos nós. Todos nós fomos chamados para levarmos essas boas novas. E nós precisamos nos levantar como um organismo vivo, como uma igreja viva na terra. Aquelas mulheres foram atrás de um corpo morto, mas Jesus estava vivo. Chegou o momento de eu, e de você, e de todos nós, nos levantarmos como corpo de Cristo, como Cristo ressurreto. Chegou a hora das pessoas olharem para nós e receberem a palavra da salvação. Chegou o momento das pessoas olharem umas para as outras e enxergar Jesus. Chegou o momento de nós, igreja, se levantar e começar a mostrar que Jesus está vivo. Chegou o momento de nós buscarmos a presença de Deus de uma forma verdadeira. Chegou o momento de nós olharmos para a nossa vida e identificar realmente o que nós estamos fazendo, irmãos. Seja sincero consigo mesmo. Nós esperamos muitas coisas de Deus. Criamos inúmeras expectativas. Mas eu não sei se você conhece aquela definição de insanidade do Einstein, que diz que insanidade é você querer resultados diferentes, mas fazer as mesmas coisas. Nós acordamos, não oramos, passamos o nosso dia todo com os nossos afazeres, nos dedicamos mais ao nosso emprego, afinal de contas vamos ter o nosso salário no final do mês, ou no começo do mês. Tratamos a nossa vida secular com mais disciplina e determinação do que com Deus. E aí nós olhamos para a igreja e encontramos uma igreja melancólica, fragilizada, uma igreja que se apresenta derrotada, uma igreja que se apresenta como uma igreja que não vê mais as coisas acontecendo, os milagres, Deus se manifestando, Deus tocando nas pessoas, Deus se revelando para as pessoas. Você acha que isso acabou? Você acha que Deus não pode mais agir no nosso meio? Será que Deus se revelou apenas para essas pessoas? Que Jesus apareceu apenas para essas pessoas? Qual é a sua expectativa? O que você tem criado de expectativa quando você sai da sua casa? Você vem para o culto apenas, eu vou lá, vou pregar porque pediram para eu pregar. Eu vou lá para cantar porque pediram, porque eu estou na escala. Eu vou lá porque afinal de contas, se eu não for domingo no culto, se eu não aparecer na quarta-feira no culto, o que vão pensar de mim? As pessoas estão vivendo dessa forma, indo para a igreja e fazendo as coisas de Deus como se estivesse fazendo qualquer outra coisa. Mas nós precisamos de que Deus tire as escamas dos nossos olhos, assim como Ele tirou as escamas dos olhos dessas pessoas que estavam aqui. Ele mostrou para essas pessoas que Ele estava vivo, Ele mostrou que Ele ressuscitou, Ele mostrou para aquelas pessoas que Ele havia dito que o Cristo que estava com eles havia de padecer e ressuscitaria no terceiro dia. Por que eles estavam duvidando? Sendo que o próprio Jesus havia alertado, o próprio Jesus havia dito que ia acontecer. Chegou o momento de nós buscarmos a Deus com expectativa de que nós vamos ao culto e nós vamos cantar, nós vamos adorar, nós vamos dar o nosso melhor, mas não é o melhor apenas para atrair a atenção das pessoas que estão à nossa volta, porque isso não muda. Não é o toque do homem que transforma, não é o toque do homem que liberta, não é o toque do homem que cura. Chegou o momento de nós buscarmos a Deus, chegou o momento de nós buscarmos a presença dEle, porque é o toque dEle que liberta, é o toque dEle que cura, é o toque dEle que transforma, é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz, que perdoa os pecados. É o sangue de Jesus que foi derramado na cruz,
Não tem alguém nesse mundo perfeito o suficiente ao ponto de entregar a sua vida na cruz em perfeição absoluta para remir os nossos pecados, a não ser o nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto e ressuscitou ao terceiro dia. O sangue de Jesus tem poder para perdoar pecados. O sangue de Jesus tem poder para nos libertar, sim. O sangue de Jesus está sobre a nossa vida, sim. Mas diante de tantas promessas religiosas, nós ficamos assim, incrédulos. Quando alguém anuncia a palavra de Deus, a pessoa já recebe com o pé atrás. A pessoa já, opa, quem aqui não conhece? Eu não nasci, como dizem, no berço evangélico. Eu me converti depois de grande. E quando nós ouvíamos os crentes pregando, olha lá a Bíblia, olha lá, vira motivo de chacota, de piada. Quantas pessoas eram de outras religiões e diziam: nasci assim e vou morrer assim? Quem aqui já disse isso? Talvez você já tenha escutado isso dos seus familiares, de pessoas próximas de você. Nasci, não vou falar nome de religião aqui, mas nasci em tal religião, vou morrer assim. Ninguém muda. Até o momento que Jesus se revela. Mas por que as pessoas pensam desse jeito? Porque virou modinha ser cristão, virou modinha ser evangélico, virou modinha ter uma Bíblia que nem mais é carregada debaixo do braço. Antigamente, pelo menos, as pessoas viam. Hoje em dia as pessoas se escondem. Sabe por que se escondem? Porque tem vergonha de mostrar a fé que tem. Eu não estou dizendo que você não pode ter a Bíblia no celular. É uma bênção, sim, você ter a Bíblia no celular. Mas o problema é que muitas vezes você vai acessar aquele aplicativo da Bíblia, mas no meio em que aquele aplicativo estão ali o WhatsApp, as redes sociais, internet, enfim. E às vezes você vai clicar na Bíblia para ler, mas você vê que tem uma mensagem e você pensa: eu não li essa mensagem ainda. Aí chega uma notificação, chega isso, chega aquilo. E quando você vai e percebe, você já está ali 2 horas, 3 horas com o seu celular, e aquele texto que você ia ler já passou, você já se esqueceu, você já desistiu, já chegou a hora de você almoçar, chegou a hora de você fazer sei lá o que e acabou. Então eu quero te convidar a ter a sua Bíblia também, sabe? Vocês conhecem ainda que isso aqui é um livro, né? Isso aqui é um livro, sabia? Então aqui, quando você está com isso e você tira todas as suas distrações, você e a palavra de Deus apenas. Tempo de qualidade com Deus, de buscar a presença de Deus. E quando nós vemos essas promessas que estão à nossa volta, o que muitas pessoas usam a palavra de Deus para manipular, para prometer isso e aquilo, as pessoas já não acreditam muito. Opa, falar que é cristão, falar alguma coisa na mídia, as pessoas são canceladas, viram motivo de chacota. É por isso que muitas pessoas duvidam, desacreditam. Sabe por quê? Porque elas não conseguem enxergar mais aquilo que era apresentado naquela época. As pessoas não conseguem ver o agir de Deus. Ah, vou na igreja para quê? Mais um culto. Mais uma vez vão falar sobre pecado, sobre batismo no Espírito Santo. Cadê aquela busca, aquele amor? Sabe por quê? Porque estamos frios fora da igreja. Aqui é fácil dar glória a Deus, né? Aqui é fácil gritar aleluia. Aqui é fácil adorar, louvar. Mas em casa você troca tudo. Você passa horas e horas assistindo filme, novela, séries. Você passa horas e horas fazendo qualquer outra coisa, mas não busca a presença de Deus. Não busca a presença do Senhor.
E aí, a definição de insanidade recai sobre nós. Por que Deus não se manifestou no culto? Ou você acha que uma pessoa apenas tem o poder de atrair a presença de Deus? Não sou eu que vou atrair a presença de Deus, somos nós. E aí, o que você tem feito para atrair a presença de Deus? O que você tem feito para que a sua adoração se torne irresistível diante de Deus, ao ponto de Ele vir nos visitar, nos tocar em meio aos louvores, curar, libertar, agir na nossa vida? O que nós temos feito? Eu preciso dizer isso para vocês, irmãos. Eu sei que talvez não é aquilo que você gostaria de ouvir, mas é aquilo que você precisa ouvir. Eu vou ser bem claro com você: se você não se levantar e não pegar nas armas espirituais, que não são carnais, mas são poderosas em Deus, que desfaz sofismas, argumentos humanos, que liberta e que transforma, se você não se levantar, e se você não pegar essas armas espirituais, que são poderosas em Deus, você vai ser uma vítima da religião, da sociedade e do inferno. Infelizmente, você precisa se levantar. Você precisa começar a construir um ambiente de adoração na sua casa. Você precisa chegar e olhar para a sua própria vida e começar a dizer para si mesmo: Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus é vivo na minha casa. Sabe aqueles demônios, aquelas situações que estão aprisionando seus filhos, que estão acabando com o seu casamento, que estão acabando com a sua vida profissional? Você precisa se levantar na sua casa e começar a dizer: a graça de Deus está sobre a minha casa, a presença de Deus está sobre mim, Jesus está vivo, Jesus está sobre a minha casa, Jesus está sobre os meus filhos estão libertos, a presença de Deus está comigo, a presença de Deus está em mim. Você precisa começar a se convencer disso. Você precisa começar a mostrar para si mesmo que Jesus está vivo, que a presença de Deus está em você, que você é o templo do Espírito Santo e que Deus habita em você, que Jesus está em você, que Jesus está entre nós. Muitas pessoas confundem aquele texto que diz: onde tem 2 ou 3 reunidos, ali estou no meio deles. Será que é apenas onde tem 2 ou 3? E quando nós vamos orar sozinho? Deus não está conosco? Jesus falou: se você quer, entra no seu quarto em secreto, sozinho, e ore ao seu Pai que está em secreto, e Ele o recompensará. Então é muito gostoso nós nos unirmos, sim, e buscarmos a presença de Deus. Estamos aqui juntos, e Deus vai se manifestar no nosso meio, Jesus está no nosso meio. Mas se você começar a buscar a presença de Deus na sua casa, você vai ver que em poucos dias, em poucas semanas, em poucos meses, Deus vai fazer coisas extraordinárias na sua vida. Você vai começar a ver Deus agindo na sua vida, na sua casa, no seu emprego. Você vai começar a ver portas abertas. Você vai ver que a pedra que estava lá na frente do sepulcro, e que você não sabia como que ia retirar aquilo do seu casamento, como você ia retirar aquilo da vida do seu filho, como você ia retirar aquilo da frente da sua vida, você não sabia como que as coisas iam acontecer. Você vai ver que Deus vai começar a agir de forma sobrenatural, que Deus vai começar a tocar de forma sobrenatural na sua vida, e o poder de Deus, os milagres de Deus vão começar a acontecer novamente no nosso meio, na nossa vida. E se as pessoas não acreditam, você pode acreditar, e você vai ver isso acontecendo na sua vida. Você vai ver isso acontecendo ao redor daquilo que você tem colocado diante de Deus. Portanto, eu quero te desafiar a começar a buscar a Deus na sua casa. Eu quero te desafiar a começar a ler a Bíblia, a orar, a começar a orar de madrugada, a orar no carro, a orar onde você estiver. Comece a buscar a presença de Deus, e você vai ver que a sua vida vai mudar de uma forma como nunca antes, porque Deus vai se manifestar. Porque não vamos estar fazendo as mesmas coisas, não vamos estar conduzindo a nossa vida do jeito que a vida pode nos levar. Jesus morreu. Ele não morreu em vão. Ele morreu e está nos dizendo assim: eu não morri à toa. Eu estou vivo. Eu estou com você. Eu estou ao seu lado. E eu quero me revelar a você. É isso que Jesus está dizendo para nós nessa noite. Ele quer aparecer para mim e para você. Não estou dizendo que Jesus vai aparecer igual Ele apareceu aqui para os discípulos, mas eu quero que você comece a buscar a presença dEle dessa forma, e você vai ver que Ele vai se apresentar na sua vida,
E você vai ver Ele agindo na sua vida. Porque Ele prometeu. Ele não é um Deus que mente. Ele é um Deus que nos fala a verdade e cumpre com a sua palavra. Quero mostrar aqui para vocês alguns textos. Olha só. Depois que Jesus se apresentou e elas levaram essa notícia para os discípulos, aquele crente Tomé que muitas vezes nós questionamos e falamos: lá, não teve fé, né? Era incrédulo. Mas às vezes nós devemos nos comportar assim, sabia? Diante daquilo que tem sido dito, diante da igreja de Cristo. É tanta coisa que a gente escuta por aí, é tanta coisa que a gente vê por aí, que às vezes a gente tem que se comportar assim mesmo, tá? Eu só acredito vendo. Lá em João, depois você lê na sua casa, você vai ver que Tomé vai dizer assim, ó, no capítulo 20, tá? Do Evangelho de João. No versículo 24, Tomé fala assim: se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. Aí Jesus, naquele momento que ele está dizendo, naquele momento que os discípulos estão ali reunidos, e Jesus já havia aparecido para outros discípulos, já havia aparecido para Pedro, para as mulheres e para alguns discípulos, mas Tomé estava ali dizendo, e estão de portas fechadas, e naquele exato momento que ele diz aquilo: se eu não colocar os dedos, se eu não tocar em Jesus, de maneira nenhuma eu vou acreditar. Jesus se apresenta diante deles, e no versículo 26, e 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Eu não julgo Tomé, porque assim como naquela época muitos falsos se apresentavam assim na nossa vida hoje, o que tem de coisa errada sendo dita por aí, nós temos que duvidar sim daquilo que, não da palavra de Deus, não daquilo que Jesus fez, mas nós temos que questionar sim. E chegou o momento em que Jesus vai se apresentar diante de nós. Chegou o momento em que, diante desse momento frágil que a igreja tem vivido, de pandemia, de medo, de derrota, de sofrimento, de angústia, de decepção com pessoas, com líderes, aqui e acolá, chegou o momento em que Jesus vai se apresentar para a igreja. Eu prefiro ser otimista, irmãos. Eu prefiro acreditar naquilo que Jesus disse, que a igreja é o sal que vai levar sabor. A Bíblia Sagrada diz nas epístolas de Paulo que nos últimos dias os tempos seriam tenebrosos. Mas eu prefiro crer naquilo que Jesus disse, que Ele derramaria e traria no Pentecostes o derramamento do seu Espírito sobre a igreja. Jesus falou para eles assim: vocês vão ficar buscando, e vocês receberão do céu poder, porque o Espírito Santo vai descer sobre vocês. Ou seja, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho. Lá em Mateus, nessa passagem da ressurreição, Jesus diz assim: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E Jesus não esteve apenas naquela época,
Jesus não apareceu apenas naquela época, mas Ele está conosco todos os dias. Os séculos ainda não se consumaram. A obra da cruz se consumou, mas os séculos ainda não se consumaram. E até que Jesus venha na sua segunda vinda, Ele está conosco todos os dias, porque Ele é o Deus Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que está comigo, é o Deus que está com você e quer se revelar para você como o Deus vivo, o Deus que ressuscitou. Jesus está vivo, acredite nisso. Comece a repetir isso todos os dias na sua vida. Acorde e já diga: Jesus está vivo, eu sou o templo do Espírito Santo, Jesus está dentro de mim. Comece a viver a sua vida desse jeito. Jesus está aqui comigo. Quando você acordar, quando você for fazer qualquer coisa, assistir televisão, for trabalhar, for treinar, for fazer qualquer coisa, lembre-se disso: Jesus está com você. Ele está do seu lado, está vendo tudo que você está fazendo, está vendo todos os seus comportamentos, todos os seus pensamentos, tudo aquilo que você diz, tudo aquilo que você faz, tudo aquilo que você deixa de fazer. Jesus está com você. Você vai ver que vai ser diferente a sua vida. Porque muitas vezes nós nos preocupamos apenas com aquilo que as pessoas vão dizer, aquilo que estão olhando e vendo. Será que nós damos a tal importância que Jesus está aqui, habita dentro de mim, Ele sabe o que eu sinto, o que eu penso e o que eu faço. Jesus está vivo dentro de mim. Ele quer se revelar para a humanidade através de mim e através de você. Jesus quer se manifestar na nossa vida e Ele vai se manifestar. Chegou o momento da igreja começar a anunciar esse Jesus, o Jesus que vive, o Jesus que liberta, o Jesus que transforma, o Jesus que está com o seu povo. E olha só que interessante, quando Jesus reúne os discípulos, começa a chamar um por um, Ele está chamando o pó do chão de Israel, aqueles excluídos da sociedade. E quando eles estão aqui reunidos, se você vê no Evangelho de João, no capítulo 20, olha só no versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Olha só que interessante isso. Jesus chega, eles estão lá de portas fechadas, trancados com correntes, com medo daqueles que haviam crucificado Jesus. Jesus revela para eles, Jesus se apresenta para eles. E sabe o que isso significa? Jesus vai começar a romper com as barreiras que nos impedem de enxergar a presença dele. Quando Jesus atravessa com o seu corpo glorificado e eles duvidam, e ele mostra para eles: podem tocar, toquem aqui nas minhas feridas, toquem aqui do meu lado. E para que não houvesse dúvida, ele pergunta se havia alguma coisa de comer, e ele come junto com aquelas pessoas. Eles viram, eles tornaram-se testemunhas da ressurreição de Jesus, que Jesus ressuscitou. E aqui nesse momento, quando Jesus soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Sabe o que isso significa? Sabe quando Deus criou o homem, o que Deus fez? Ele criou o homem do pó da terra. E após Deus ter formado o homem do pó da terra, Ele soprou sobre as narinas, e o homem tornou a ser alma vivente. Ou seja, Deus fez com que a vida entrasse naquele boneco de terra. E quando Jesus sopra sobre eles, sobre os excluídos da sociedade, sobre aqueles que eram considerados o pó do chão da terra de Israel, Ele estava dizendo assim para eles: eu estou trazendo de volta a vida que foi tirada de vocês. Aquilo que foi tirado de vocês quando o homem pecou, quando o homem errou, eu estou colocando de volta sobre vocês a vida. Ou seja, o diabo não tem mais poder sobre vocês. O diabo não tem mais poder sobre a vida de vocês, sobre a família de vocês, sobre o casamento de vocês, sobre a igreja. Porque eu estou trazendo a vida de volta. Eu estou fazendo com que vocês vivam a abundância que eu tenho para vocês. Jesus está querendo dizer isso para os discípulos. Jesus está querendo dizer isso para nós. Ele trouxe novamente a vida, o Espírito de Cristo, que vivifica o corpo, aquele corpo morto, que as pessoas estavam esperando,
Ele traz vida novamente e mostra que nós podemos sim acreditar. Eu quero só mostrar aqui para vocês. Eu separei aqui no celular, depois se alguém quiser eu mando para vocês. É uma imagem. E aqui vai falar a respeito dos momentos em que Jesus apareceu. Ou seja, são as aparições de Cristo ressuscitado. Aí você pode conferir por quê. Porque muitas vezes nós achamos que isso aconteceu lá e que Jesus apareceu para os discípulos e isso não vai mais acontecer. Mas olha só, ele apareceu para Maria, Evangelho de João, a partir no capítulo 20, versículo 10 ao 18. Depois ele aparece para Maria e para as outras mulheres, Mateus 28, do 1 ao 10. Ele aparece para Pedro a terceira vez, lá em 1 Coríntios 15, no versículo 5, está relatando isso. Ele aparece para 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús, que está em Lucas 24, do versículo 13 ao 35. Ele aparece para os 10 apóstolos, está em Lucas, no capítulo 24 também, no Evangelho de João, no capítulo 20. Depois ele aparece para 11 apóstolos, no capítulo 20 também de João. Depois ele aparece para 7 apóstolos novamente, no capítulo 21 de João. Depois ele aparece para todos os apóstolos, em Mateus 28, do 16 ao 20, Marcos 16, do 14 ao 18. Ele aparece para 500 irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 6. Depois ele aparece para Tiago, no capítulo 15 de 1 Coríntios, no versículo 7. Depois ele aparece para todos os apóstolos em Atos, capítulo 1, do versículo 4 ao 8. E depois por último, ele aparece para Paulo, em Atos 9, do versículo 1 ao 9. E também tem em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 8, esse relato de Paulo. Jesus apareceu para o seu povo. E eles foram testemunhas oculares. E essas pessoas que eram consideradas a escória de Israel foram treinadas durante 3 anos. E após a ressurreição de Cristo, eles foram usados por Deus de uma forma sobrenatural, para que hoje eu e você tivéssemos o conhecimento daquilo que Deus fez, tem feito e vai continuar fazendo no nosso meio. Jesus se revelou para o seu povo. Jesus ressuscitou. Jesus se mostrou para a humanidade. Ou seja, o único Deus que se apresentou para os seres humanos é o Deus que nós servimos. Ele veio e mostrou a sua face para nós, na pessoa de Cristo. Ele se revelou para mim e se revelou para você. E aquilo que foi dito para Tomé, se você não crê, ele vai dar sinais para você crer. Mas bem-aventurado é aquele que creu antes de ter visto. Portanto, acredite que Ele ressuscitou e que Ele está vivo e que Ele está no nosso meio e que Ele vai mudar a sua sorte, a sua história. Coloque-se de pé, por favor. Aleluia. Queridos, feche seus olhos. Jesus está aqui no nosso meio. Não é apenas uma palavra que está sendo dita. Jesus está aqui. Chegou o momento de nós, como igreja, se levantar e de começar a acreditar naquilo que está escrito na Bíblia. Chegou o momento de nós começarmos a tomar posse daquilo que Deus tem mostrado e tem revelado para nós. Chegou o momento de você acreditar que Jesus está sobre a sua vida. Você não está sozinho, acredite nisso. Jesus está com você. Jesus quer mudar essa situação, basta você começar a clamar, basta você começar a buscar a presença dEle, você vai ver Ele se manifestando na sua vida. Seja radical com você mesmo. Comece a buscar a presença dEle como nunca antes, e você vai ver que você não vai precisar
de um empurrão, de uma imposição de mãos. Você não vai precisar que as pessoas soprem em você, que as pessoas toquem em você, mas você vai sentir a presença de Deus. Você vai construir um ambiente, uma atmosfera de adoração, seja onde você estiver, na sua casa, na igreja. Nós aqui reunidos, nós vamos conseguir atrair a presença de Deus, ao invés de ficar analisando, prestando atenção em tudo. Você vai fechar os olhos e você vai ver Deus se manifestando, tocando sobre você, tocando na sua vida, mudando a sua mente, o seu coração, fazendo com que você volte a acreditar. Deus quer que você volte a acreditar. Deus quer que você comece a liberar palavras de ordem na sua casa, na sua família. Para de ser afligido, para de ser atormentado. Começa a dizer para aquelas coisas e situações que estão oprimindo a sua vida, olhe para tudo isso e comece a liberar palavras de ordem. Diga: eu não aceito esse sofrimento, eu dou uma ordem para que você saia, que você se retire da minha vida, porque Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, Jesus está sobre mim. Não aceite que essa enfermidade aflija você, não aceite que essa porta fique fechada diante de você, porque Ele está vivo e Ele vai remover essa pedra que está diante da sua vida. Acredite nisso. Comece a buscar a presença dEle, que você vai ver o agir de Deus sobrenaturalmente sobre a sua vida. Não desista, não pare no meio do caminho. Não aceite viver indiferente. Comece a buscá-lo. Comece a entender que o cristianismo não é um encontro com a religião, mas é um encontro de relacionamento com Jesus, é um relacionamento pessoal com Ele, que você precisa ter todos os dias. Chegou o momento de você começar a buscá-lo, chegou o momento de você começar a ansiar, de adorá-lo, de buscar a presença dEle, e você vai ver que Deus vai tocar na sua vida. Você vai ver que o agir de Deus virá sobre você. Você vai ver que Deus vai se manifestar na sua vida. Você vai começar a ver as coisas começarem a acontecer de uma forma sobrenatural. Você vai ver que as coisas vão começar a acontecer naturalmente na sua vida. Aquelas mulheres não esperavam chegar lá e ver a pedra removida. Aquelas mulheres não esperavam encontrar Jesus vivo. Elas não esperavam encontrar Jesus ressuscitado. Mas elas chegam lá e são surpreendidas. Eu quero te dizer isso. Eu quero te dizer essa surpresa: Jesus está vivo. Jesus vai agir na sua vida. Jesus vai agir até mesmo em você que não acredita, até mesmo em você que está incrédulo, que não acredita naquilo que Ele tem dito ao longo dos anos, até mesmo você que se decepcionou e que está ferido por causa da religião, por causa daquilo que fizeram, por causa de líderes que te decepcionaram. Jesus está dizendo para você que Ele vai agir na sua vida, Ele vai se revelar a você, e você vai ver o poder dEle agindo sobre a sua vida, porque Ele está vivo, Ele está no nosso meio, sim, e nós cremos nisso. Nós cremos no seu poder, Senhor. Nós cremos que o Senhor está aqui. Toca, Senhor, nessas pessoas que estão aqui hoje, nessa noite. Ó Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos nossa casa, nossa família. Ó Deus, assim como o Senhor se manifestou naquele momento, Deus, naquele momento de funeral, naquele momento de tristeza que os discípulos estavam, o Senhor trouxe alegria novamente. O Senhor se mostrou para eles. O Senhor apareceu para eles e trouxe alegria de volta. Aquelas pessoas que estavam pensando, estavam preocupadas: e agora como que as coisas vão acontecer? Aquele que me libertou, aquele que curou, aquele que supriu, aquele que multiplicou, e agora ele morreu, mas ele voltou e disse: eu estou vivo. Ele apareceu para os discípulos, Ele apareceu para aquelas testemunhas, e hoje Ele vai aparecer para você. Deus vai tocar na sua vida, Deus vai mudar a sua sorte, Deus vai mudar a sua história. Acredite nisso. Ele está aqui no nosso meio, Ele está conosco. É o Deus conosco, é o Deus que está com você. Deus vai mudar, Deus vai agir na sua vida, acredite. Nós te amamos, Jesus, nós te bendizemos. Nós abrimos o nosso coração diante do senhorio. Nós, ó Deus, estamos debaixo do senhorio de Cristo, e nós estamos debaixo do reino de Deus. E o reino de Deus significa que existe um rei que está sobre nós, e nós estamos debaixo desse reino, ó Deus. Portanto, nós sabemos que o Senhor está no controle da história da humanidade. O Senhor está no controle da nossa vida. O Senhor está no controle da vida de cada um. O Senhor está no controle da vida dessa igreja. Nós, ó Deus, determinamos a sua presença nesse lugar. Nós, ó Deus, liberamos a palavra de ordem que o Senhor está aqui, remindo os pecados.
que o Senhor está aqui nos purificando, que o Senhor está aqui nos dando uma nova oportunidade. Chegou o momento, Deus está dizendo para você: é um novo começo, é um novo começo na sua vida, é um novo agir de Deus sobre você. Acredite nisso, é um novo agir de Deus sobre você. Você esperava que as coisas não iam mudar, você esperava que ia ser apenas mais um culto, você esperava que as coisas iam ficar da mesma forma que estavam, mas Deus está surpreendendo você nessa noite. Deus vai tocar na sua vida, na sua história, vai suprir as suas necessidades, vai fazer com que você veja a glória dele sobre a sua vida. E se você acredita nisso, aplauda e adore ao Senhor nesse momento. Nós te amamos, Jesus. Aleluia.